Na aula passada, a gente chegou já a ver meios de contraste, né? Na verdade, vimos os exames contrastados, vimos também um pouco da radioterapia e começamos a ver o posicionamento. Como eu falei para vocês, é a parte principal dessa disciplina, né? Junto com a anatomia, também vai ser a parte principal, né, da disciplina veterinária. Mas o curso total de vocês, né, o curso de radiologia em si, se você for perguntar, na realidade, vocês já nem precisam perguntar, porque vocês mesmos já sabem disso, as disciplinas principais que vocês têm durante o curso é justamente a anatomia e o posicionamento. Então, aqui na veterinária não vai ser diferente. A radiologia veterinária vai ser exatamente assim, tá? Os assuntos principais são a anatomia e o posicionamento. A anatomia nós vimos na primeira aula e o posicionamento a gente começou a ver na aula passada. A gente viu somente posicionamento de crânio. Então, a partir de hoje, a gente vê o restante do posicionamento. Não sei bem até onde nós vamos conseguir chegar aqui, né, com o conteúdo, mas vamos começar, tá? Como eu falei, nós já vimos posicionamento do crânio, então vou aqui continuar a partir do posicionamento da coluna vertebral, tá? Vocês vão observar que os posicionamentos são muito parecidos, né? Mas, mesmo assim, eu preciso explicar de um por um, tá certo? Vamos lá. Então, para a gente posicionar o animal para fazer um exame de coluna vertebral, a gente precisa alinhar totalmente a coluna dele, né? Eu não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei para vocês que não existe, na realidade existe, a gente só não tem acesso, na maioria das clínicas, a gente não tem acesso a, a essas cunhas, esse material para a gente poder alinhar a coluna do animal, tá? Então, você faz com o que estiver mais perto de você dentro do setor, se for uma almofada, se for uma bata, se for algodão, né? Qualquer coisa que possa facilitar, que possa melhorar o posicionamento do animal para tu fazer teu exame. Mas, já vou dizendo que é possível fazer o exame e ter uma imagem fidedigna da região vertebral, né? Deixar a coluna assim retinha, mesmo sem o auxílio dessas almofadas. Eu digo que é possível porque nós fazíamos assim e dava certo, entendeu? Também não vou dizer para vocês que as imagens que nós fazíamos eram perfeitas. A gente fazia conforme nós conseguíamos, né? Já que a gente não tinha esse tipo de aparato para poder ajudar, tá bom? Mas na maioria das clínicas realmente não existe esse aparato, tá? Não tem. Então vamos iniciar aqui. A gente vai começar com a coluna cervical e vai até o final, né? Isso já é bem óbvio. Mas vamos lá. Coluna vertebral, cervical, né? Posicionamento na projeção ventrodorsal, na realidade. A gente vai colocar o nosso animal em decúbito dorsal, tá? Sobre a região do chassi. Os membros torácicos a gente vai estender aqui no sentido cranial. Ou, se for mais fácil, se você tiver só uma única pessoa, né, para fazer a contenção desse animal, você pode estender esses membros nesse sentido aqui também. Não vai trazer nenhum dano para a imagem, tá? Se for mais fácil para o animal, se for mais confortável para ele, se for mais confortável para você que está fazendo posicionamento, se só tiver uma única pessoa segurando, é muito mais fácil a gente fazer o posicionamento se a gente estender os membros no sentido caudal, tá bom? Então, fica a critério, né, de quem vai fazer o posicionamento, tá? Não vou me prender aqui às exigências que se tem na literatura, porque a literatura é boa, serve para a gente aprender. Mas quando a gente chega lá no setor mesmo, para realizar os exames, a gente vê que tem algumas coisas que a literatura fala que não é tão possível assim, né? Já começa pelo fato da gente não ter esses artefatos para ajudar a gente
aqui no alinhamento da coluna, tá? Então, a gente faz da maneira que seja mais rápida para o animal, da maneira que seja mais confortável para o animal e que seja mais confortável para você também. Se você está sozinho no setor, não tem como você segurar, estender os membros torácicos para um lado, estender os membros pélvicos para o outro lado, manter o animal com o crânio aqui paradinho, né? Porque não pode ficar mexendo o crânio, já que você vai fazer uma incidência da região cervical. E ainda preparar o exame, né? Colocar a técnica, colocar KB, colocar MAS, colocar o tempo e ainda disparar o raio, tá? Então, você é uma pessoa só, né? O máximo que você vai ter é a ajuda do proprietário, se não tiver um auxiliar dentro do setor, alguma coisa parecida, você vai pedir ajuda do proprietário mesmo para posicionar o animal. E, como eu falei, venho falando desde o início da disciplina, sempre posicionar o animal da maneira que for mais confortável para ele, para não causar danos a ele, tá? Então, você pode estender esses membros no sentido cranial, como você pode estender também no sentido caudal, dependendo da tua necessidade, tá bom? O raio central, ele vai ser direcionado na região média da coluna cervical, tá? Vocês vão de concordar comigo que é muito mais fácil eu posicionar o animal deitadinho assim de lado do que deitado de costas, né? Então, se esse posicionamento é mais fácil, eu vou posicionar primeiro para fazer a lateral e depois a gente faz o ventro dorsal, tá? Aqui nessa imagem, parece que ele tá segurando com tanta força que me deu até pena. E eu sabendo que é um desenho, mas mesmo assim ainda fico com pena. Mas vamos lá. Coluna cervical. Espera aí, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Pronto. Coluna cervical, lateral direito, esquerdo ou esquerdo direito. Isso vai depender do local onde está a lesão, tá? Do lesão. Se for do lado direito, o lado direito vai encostar no nosso chassi. Se for do lado esquerdo, o lado esquerdo vai encostar no chassi, tá? Outra coisa que eu não deixei muito claro para vocês. Esses exames, eles são todos feitos fora do book, tá? A gente não coloca o chassi dentro do book, porque na verdade nem é possível. A gente já tem tanto trabalho para conseguir posicionar o animal e isso pode só acarretar mais problemas, pode haver ainda mais a necessidade de repetir exames, tá? Então a gente faz com o chassi fora do book mesmo, tá bom? Então a gente coloca o animal em decúbito lateral, né? Isso vai depender do local onde está a lesão, do lado onde está a lesão. Os membros torácicos e os membros pélvicos podem ficar estendidos nessa região. Tanto que para nós, pelo menos quando eu fazia posicionamento lá, eu não posicionava dessa maneira que esse rapaz está aqui, né, de costas para o animal. Eu posicionava aqui de frente, ó. Ficava muito mais fácil para mim, né, segurar os membros do animal quando eu estava de frente para ele. Vocês não sabem, mas eu sou muito pequenininha, não sou enfim, grande, né? É só 1,5 m e eu posicionar ele dessa maneira aqui não era muito legal para mim, não dava muito certo. Então eu preferia posicionar aqui de frente e dava certo. O intuito é esse. Você só precisa posicionar o animal de uma maneira confortável que você consiga realizar a sua imagem, tá? E se você observar, a gente precisa deixar, né? Na verdade, se você observar, não. Como nós vimos, a gente precisa deixar essa coluna o mais reta possível. Aí, se você observar aqui nessa imagem, você vai ver que existe uma curvatura aqui na região da cervical que, na realidade, não era para existir, tá? O que pode ter acontecido aqui é puxar demais, esticar demais, tentando fazer o posicionamento milimetricamente certo, a gente acaba exagerando, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que posicionar o animal da forma mais anatômica possível? É porque a gente acaba fazendo isso, puxando demais, puxa demais o crânio quando vai fazer uma incidência de crânio, uma incidência de coluna, puxa demais o membro quando vai fazer uma incidência do membro,
tá? A gente precisa ter cuidado com isso, certo? A gente não pode estar esticando o animal, ele não é de elástico, a gente pode, na realidade, estar causando dor para ele, tá bom? Então, assim, o animal em decúbito dorsal, tá? Ou, minto, em decúbito lateral, dependendo do local da região. Daí a gente vai imobilizar a região do tronco e da pelve desse animal e também vai imobilizar o crânio para ele não ficar se movimentando e o raio vai incidir aqui na região média da coluna cervical, tá? Região média do pescoço. Coluna torácica, ventro dorsal. Se você observar comigo, o posicionamento é basicamente o mesmo que a gente utilizou para fazer ventro dorsal de crânio e para fazer ventro dorsal de coluna cervical. É o mesmo posicionamento, gente. Não muda nada. Só vai mudar mesmo o local de inserção do raio. Que se eu estou fazendo crânio, vai incidir no crânio. Se eu estou fazendo cervical, vai incidir na cervical. E se eu estou fazendo tórax, vai incidir na altura do tórax, tá? Mas o posicionamento é o mesmo. O animal em decúbito dorsal, né? Os membros torácicos ficam estendidos no sentido cranial, os membros pélvicos estendidos no sentido caudal. E aqui, quem está imobilizando os membros torácicos também imobiliza o crânio, tá? Você coloca o polegar aqui acima do queixo aqui do animal, né? Na região da mandíbula do animal e pronto, já fica imobilizado, não tem muito para onde ele tentar se mexer, tá? E o raio vai incidir no tórax, né? Na região com suspeita de patologia. Então, no tórax, tá? Essa é a imagem que a gente vai obter. A gente só precisa tomar cuidado para não esticar demais, não puxar o animal demais, porque aí essa região vai ficar muito esticada também. A parte aqui dos arcos costais ficam quase colados no coração do tanto que a gente puxa, tá? A gente não pode fazer isso, precisa prestar muita atenção no conforto do animal, tá bom? Coluna vertebral, torácica, né, aqui ainda, lateral. A gente coloca o animal em decúbito lateral, tá? E aqui também vai depender do local da lesão, qual vai ser o lado que vai encostar no chassi, tá bom? Olha como é mais fácil posicionar assim do que daquela maneira que a gente viu para posicionamento de coluna cervical, né? Muito mais fácil posicionar assim. São duas pessoas também que estão lá, aqui também são duas pessoas, e assim parece que o animal está mais confortável do que dessa maneira, né? Com a pessoa aqui em cima dele aqui, tá? A diferença é que ele não poderia ficar com essa mão aqui em cima da cervical, mas ainda dá para posicionar do mesmo jeito, só que segurando aqui mais na região do crânio, mais na região do focinho, sem colocar a mão aqui em cima da estrutura que seria visualizada, tá? Aqui, como é o tórax, dá para fazer bem direitinho, tá bom? Então, o animal em decúbito lateral, os membros pélvicos e os membros torácicos podem ficar estendidos nesse sentido aqui, né, que seria no sentido de quando eles ficam em pé, na posição anatômica, ou também podem ser estendidos assim, né? O membro torácico estendido em sentido cranial e o membro pélvico estendido em sentido caudal, tá? E o raio vai incidir aqui na altura do tórax, tá bom? E a gente vai ter uma imagem parecida com essa, tá? Aqui dá pra gente ver a passagem da traqueia, ó, até aqui a região dos pulmões, a silhueta cardíaca aqui dentro, tá? Diafragma, bolha gástrica, tá bom? Dá pra gente visualizar bem direitinho as estruturas. Região lombar, na projeção ventro-dorsal. A gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, posicionamento. É basicamente o mesmo posicionamento que a gente utilizou para a incidência ventrodorsal torácica, né, da coluna torácica, tá? O animal em decúbito dorsal, membros pélvicos estendidos no sentido caudal, membros torácicos estendidos no sentido cranial, aqui a gente já segura o crânio também, e o raio não vai incidir aqui, obviamente, vai incidir mais aqui a nível da região lombar, tá?
Como é o mesmo posicionamento, gente, e a internet não facilita para a gente encontrar as imagens, né? Eu coloquei a mesma imagem, você só muda aqui o local do raio, porque ele agora está incidindo bem por aqui, tá? E se você não sabe, os animais também têm umbigo, tá certo? Então vai incidir na altura do umbigo deles, tá? Eles têm um umbigo, assim, bem pequenininho, mas a gente consegue visualizar, tá bom? Então, animal em decúbito lateral, né? Isso vai depender do local da lesão. E os membros pélvicos e torácicos podem ficar estendidos aqui para essa região, tá? Se você observar a radiografia comigo, né? Essa região do tórax está bem rotacionada, tá vendo? Eles não prestaram muita atenção aqui na região do tórax, até porque não era a região que estava sendo cobrada, né? Mas daqui até o finalzinho ele ficou bem posicionadinho, ficou bem retinho, tá? Só que a região que não ia, que eles não precisavam, digamos assim, né? Que o médico não ia examinar, ficou bem rotacionada, ó. Dá pra gente observar isso, tá? Daí o raio central vai incidir aqui na altura do umbigo do animal, tá bom? Aqui na altura da coluna lombar, tá? Sacro, ventre dorsal. Gente, para fazer o sacro, você precisa fazer uma pelve. Não tem como você fazer um se não fizer o outro, né? É tudo junto ali. Então, se você observar comigo, quando a gente chegar para ver posicionamento para pelve, vocês vão ver as mesmas imagens, o mesmo tipo de posicionamento, o raio vai incidir no mesmo lugar, tá? Não tem diferença nenhuma. A gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, os membros torácicos vão estar estendidos no sentido cranial, os membros pélvicos vão estar estendidos no sentido caudal, só que agora a gente tem que prestar atenção com esses membros, que a gente vai fazer uma semiflexão, tá? A gente vai flexionar ele só um pouquinho, não vai esticar demais, tá bom? E o raio vai incidir aqui na região média do sacro, tá? O lateral, igual os outros, gente. Se vocês observarem, eu só cortei a imagem aqui, ó, porque é igual, não tem o que mudar. Eu até falei isso na aula passada para vocês, que posicionamento, apesar de ser a parte que a gente mais precisa aqui para a veterinária, né, junto com a anatomia, ainda é a parte mais fácil, porque não tem muito o que mudar. A gente só tem três projeções, né? O ventre dorsal, o dorso ventral e o lateral. Então, não tem muita necessidade da gente como é que eu posso dizer? Não tem muita dificuldade, na realidade, da gente aprender as projeções, porque é tudo muito simples, é muito fácil. Não se preocupe, se você vai trabalhar na área e não estiver entendendo nada aqui, quando você chegar lá, você vai saber fazer, porque não tem complicação, tá? É muito fácil. Então, vamos lá. O animal em decúbito lateral, os membros torácicos e os membros pélvicos podem ficar estendidos, tá? E tem que segurar a cauda, né? Já que a gente vai radiografar essa região, ele pode movimentar a cauda e causar alguma sobreposição, tá? E a gente pode segurar os membros pélvicos também, estendendo eles aqui para o sentido caudal. E o raio vai incidir aqui na porção média do sacro, tá? No mesmo local da incidência anterior. Vértebras coxígeas, ou seja, minha gente, cauda, tá? Cauda. O animal vai ficar em decúbito dorsal, os membros torácicos ficam estendidos no sentido cranial, os membros pélvicos estendidos no sentido caudal, e a cauda do animal precisa estar bem estendida, tá? Ela tem que estar bem retinha, bem estendida, para a gente ter uma boa imagem dessa região, tá? Eles conseguem sim fraturar a cauda, né? Por N tipo de lesões, eles conseguem fraturar a cauda, tá bom? E a gente faz radiografia dessa região. O raio vai incidir na região média
aqui da cauda para a gente ter a imagem dela completinha assim, tá? O perfil também vai depender do local onde está a lesão, tá? Perdão. E o animal vai ficar posicionado em decúbito lateral. A gente vai colocar o chassi aqui logo abaixo da região pélvica, tá certo? E vai estender a cauda. A gente tem que segurar bem na pontinha mesmo da cauda. Não pode segurar muito no meio, porque se a gente segurar aqui, tipo, na região medial aqui, né, das vértebras coxígeas, a gente vai, com as nossas mãos, a gente vai sobrepor a estrutura que está querendo ser visualizada. Então, a gente precisa segurar bem na pontinha mesmo e o raio vai incidir aqui na região média, tá? Se for possível, né, se você tiver dentro do setor, qualquer cordão, alguma coisa que você possa amarrar na pontinha da cauda para puxar, para facilitar, para a tua mão não ficar tão exposta, então faz assim, tá? Amarra um equipe ou qualquer outra estrutura e puxa no sentido caudal, né? Na direção caudal, que aí a tua mão não fica tão exposta e também não corre o risco de sobrepor estruturas, tá? Aí vamos aqui para os membros anteriores, cintura escapular, e na realidade são os mesmos membros torácicos, tá? Antes da gente começar, a gente tem que entender aqui um pouquinho ainda da anatomia, né, do animal. Eu acho que em todas as regiões que a gente for ver o posicionamento, vai ter um pouco de anatomia relacionada àquela região que a gente vai estudar, tá? Então, aqui nas patas, eles têm o esporão ou ergor, né? Que é esse esporãozinho aqui, que na realidade é um dedo que eles tinham antes, né? E que conforme a espécie foi evoluindo, eles já não utilizam tanto, tá? Mas mesmo assim, ele pode ser essencial para algumas espécies, tá certo? Vai facilitar a mobilidade ainda. Existem algumas espécies, né? Algumas raças, na verdade, que ainda utilizam e outros que não utilizam mais, tá? Que não tem utilidade nenhuma, tá bom? E que às vezes é até removido. As pessoas retiram ainda quando ainda são bebês, tá? E as almofadas plantares, que são essas regiões aqui, né, que é basicamente a sola dos pés dos nossos cachorros, os gatinhos também têm, tá? A cor vai variar de acordo com a raça, também vai variar de acordo com a idade do animal, tá certo? E a gente precisa tomar muito cuidado com essa região, tá? A gente precisa tomar cuidado com a hora que a gente vai passear com o nosso animal, com a hora que a gente leva ele no meio da rua, né? A gente É normal a gente ver pessoas passeando com animal em pleno meio-dia, né? Você não quer pisar no chão, na pista quente, no asfalto quente, meio-dia descalço, mas coloca o teu animal para andar descalço, ele não tem chinela, né? Em pleno meio-dia, queimando essa região, e acreditem, queima mesmo, tá? E também é uma região muito suscetível à presença de carrapatos, né? Os carrapatos costumam se esconder aqui no meio dessas almofadas e a gente não observa muito, a gente vai observar, eles já estão enormes aqui dentro dessa região, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte das almofadas, porque além de ser sensível, né, de queimar com facilidade, de lesionar com facilidade, ainda tem o problema dos carpatos, né, que se escondem aqui nessa região, tá? Outra informação que a gente precisa conhecer é em relação à estabilidade dos membros, né? Quando você ouvir falar de aprumos, a gente está falando da posição que um animal assume quando ele está de frente para a gente, a posição de equilíbrio que ele tem quando ele está de frente para a gente, tá? Quando a gente olha ele de frente. Se você prestar atenção, os animais que crescem, né, ali no
na cerâmica, né, crescem dentro de casa, pisando na cerâmica todo dia, no chão liso, eles normalmente têm, assim, os pés divergentes, né, da frente, quando a gente fala de aprumos, e os jarretes, né, que é essa parte final aqui dos membros posteriores, tá? Eles vão ter aqui esse jarrete de vaca, né, que é os pezinhos voltados para fora, as patas voltadas para o lado de fora, tá? Isso por causa da tentativa deles mesmo de manter o equilíbrio enquanto eles estão andando em um chão liso, em um piso liso, tá? Que não é o ambiente propício mesmo para eles, tá? E o normal é quando eles têm assim as patinhas bem retinhas, tá bom? Tanto os aprumos quanto os jarretes. Aí vamos começar aqui. Articulação escápulo-humeral, incidência crânio-caudal. A gente vai colocar o animal em decúbito dorsal e vai rotacionar esse animal em 30 graus para o lado que não vai ser radiografado, ou seja, se ele vai radiografar aqui o lado direito, né, a gente vai rotacionar o tórax e todas as outras estruturas dele para o sentido contrário, que é o sentido esquerdo, tá? A gente vai rotacionar para o lado esquerdo, tá bom? E a gente vai estender totalmente, tá? Não só assim como tá aqui na imagem, estender totalmente, puxar o máximo que a gente puder aqui no sentido cranial, tá? O raio vai incidir aqui na altura da articulação, tá bom? Então, animal em decúbito dorsal, a gente vai rotacionar o lado oposto, né? O lado que não vai ser radiografado para o lado oposto, para o lado oposto, e vai estender aqui o membro que vai ser radiografado no sentido cranial e o raio incide na altura da articulação, tá bom? Daí a gente tem ainda a incidência médio-lateral, tá? Da articulação escapulo-humeral. O animal vai ser colocado em decúbito lateral, tá? O membro que vai ser estendido, a gente vai, o membro que vai ser estendido, o membro que vai ser radiografado, a gente vai estender como se fosse para a posição anatômica dele, né? Como se fosse o normal dele. E o lado oposto, a gente também vai rotacionar, tá? Porque aí ele vai formar um ângulo de 45 graus em relação à coluna, tá? Então, a gente estende, rotaciona só um pouquinho para o sentido oposto, que já vai formar essa angulação, tá? Professor, é estritamente necessário fazer isso? Gente, não. A gente consegue essa mesma imagem muito boa, sem precisar fazer essa rotação, tá? Só estendendo já ajuda, já dá para fazer sem precisar fazer essa rotação, tá? O membro que não vai ser radiografado, a gente estende aqui no sentido cranial, ou a gente pode colocar aqui mesmo em cima do corpo do animal, tá? No sentido caudal, porque o que vai ser radiografado, a estrutura que está bem aqui, ó. A gente só não pode deixar ela sobrepor, tá? E o raio vai incidir aqui na articulação, tá certo? Na altura da articulação aqui. Húmero na projeção crânio-caudal. O animal vai estar em decúbito dorsal, tá? A região do externo, né? A região aqui do tronco do animal, a gente vai rotacionar só um pouquinho para o lado que não vai ser radiografado, tá? Só para a gente separar um pouquinho a estrutura do húmero da região do tronco do animal, tá bom? E o membro que vai ser radiografado, a gente vai estender aqui no sentido caudal, tá? Não necessariamente até encostar no chassi. A gente só vai estender até um ponto que seja confortável para o animal. Mas aí eu vou dizer para vocês como era que nós fazíamos, tá? De uma forma mais cômoda para o animal. Deita o animal em decúbito ventral, ventre encostando no tampo da mesa e estende no sentido cranial, tá? Estende aqui os membros pélvicos no sentido caudal e os membros
torácicos no sentido cranial, tá bom? Dá pra gente fazer a mesma incidência e vai ter o mesmo resultado, só que vai ser mais confortável para o animal, tá? O raio vai incidir aqui na região média do úmero, tá bom? Na diáfise umeral. Úmero médio lateral. Aí aqui não tem jeito, a gente acaba tendo que fazer esse posicionamento um pouquinho mais desconfortável mesmo, não tem para onde a gente correr, tá? O animal em decúbito dorsal, tá certo? Daí a gente vai rotacionar essa região do tronco, do externo, né, para o lado oposto e vai estender aqui esse membro para a parte de cima do chassi, tá? Ele realmente precisa ficar assim com os bracinhos bem abertos para a gente poder visualizar toda essa estrutura aqui do úmero, tá bom? Daí o raio vai incidir aqui também na diáfise do úmero. Obviamente o crânio do animal, aqui essa região da cabeça do animal, não vai ficar assim solta, a não ser que ele esteja contido quimicamente, tá? Porque se ele tiver sendo contido só fisicamente, isso aqui não vai ser suficiente, ele vai se mexer e a gente vai ter problemas para realizar o exame, tá bom? Articulação do cotovelo na projeção crânio-caudal. O animal fica em decúbito ventral, tá? Com o ventre encostando no tampo da mesa. E esse eu acho que é um dos posicionamentos mais tranquilos para a gente fazer com o animal, tá certo? As incidências em que ele pode ficar com o ventre encostando no tampo da mesa, né? Daí a gente vai estender aqui a região do membro que vai ser radiografado no sentido cranial, né? A gente vai puxar aqui nesse sentido, vai segurar aqui a cabeça dele também, tá? Girada para o lado oposto, que é para ele não colocar aqui sobre a região do braço que está dolorido, sobre a região do braço que está lesionado, que senão vai causar sobreposição, né? E estender o membro e colocar, incidir o raio na articulação do cotovelo. Não tem muito o que fazer e é uma das incidências mais simples que a gente tem, porque é facinho de fazer, tá? Facinho mesmo de fazer, o animal não reclama muito, não causa muita dor, é super confortável para ele e é super rápido para a gente também, tá? Rádio e una, crânio caudal. Olha o posicionamento. É exatamente o mesmo. A gente só vai mudar a incidência do raio, que vai descer mais um pouquinho a mais até a região da diáfise desses ossos, tá? Do rádio e da una. Daí, o animal vai estar em decúbito ventral. O membro que vai ser radiografado vai estar estendido aqui no sentido cranial, tá bom? O crânio, né, a cabeça do animal, ele precisa estar rotacionada para o lado oposto, né, para não causar sobreposição. E o outro membro, ele pode ficar estendido aqui no mesmo sentido do membro que vai ser radiografado, ou seja, no sentido cranial, tá? E o raio vai incidir aqui na região da diáfise. Tá bom? Pulei, não. Médio lateral da una. O animal vai ser posicionado em decúbito lateral, tá? A gente coloca o animal em decúbito lateral. O membro que vai ser radiografado vai ficar junto ao chassi. Isso já é bem óbvio, né? Ele precisa estar junto ao chassi. O outro lado, né? O outro membro, a região do tórax, a gente pode apenas segurar, não precisa rotacionar para o outro lado, é apenas segurar para ele não sobrepor, não querer puxar, só mesmo para a gente conter o animal, tá? Não vai, não precisa a gente mexer tanto com o animal nessa incidência, porque ela é simples de se fazer, tá? Então, posicionou aqui, estendeu essa região do membro, né? No sentido médio lateral, e o raio vai incidir na região da diáfise, tá? Sem precisar com que a gente fique manuseando muito o animal, não precisa rotacionar ele para o outro lado, só precisa mesmo segurar, né, para que ele não sobreponha, tá? Só precisa mesmo imobilizar o animal para que ele não tente se mexer, tá?
Dorso palmar, aqui da região do carpo. O posicionamento é o mesmo que a gente utilizou para fazer a articulação do cotovelo, mesmo que a gente utilizou para fazer a crânio caudal, né, do cotovelo e crânio caudal aqui do rádio e da una, tá? Então, a gente só vai mudar a localização do chassi, a gente só vai colocar o chassi embaixo da região do carpo, o animal permanece em decúbito ventral, tá? O membro que vai ser radiografado vai ser estendido aqui no sentido cranial, tá certo? Puxado aqui para fora do chassi, né, até. E o raio vai incidir aqui na região do carpo, tá? Também é super tranquilo, o animal não reclama muito desse tipo de posicionamento, tá bom? Médio lateral do carpo. Posiciona o animal em decúbito lateral, tá? Coloca a estrutura que vai ser radiografada, né? O membro que vai ser radiografado sobre o chassi, tá? E o outro, a gente só segura, só mesmo imobiliza para ele não tentar tirar aqui, para ele não tentar se mexer, não sobrepor, tá? É mesmo só segurar, não precisa nem ser assim, pode ser próximo do corpo, segurar o crânio também para ele não tentar ficar movimentando, tá? E o raio vai incidir aqui na região do carpo, tá certo? Não tem muito mistério, é fácil de fazer e é até, de certa forma, confortável para o animal, tá? Não vai causar muito alvoroço dentro da sala, tá? Dorso palmado do metacarpo, né? De toda essa região aqui, ó. Esses ossos mais longos, tá? O animal vai ser colocado em decúbito ventral. Esse animal que está posicionado dessa maneira é um animal grande, mas mesmo assim eu não aconselho fazer o posicionamento dessa maneira, tá? Deixando aqui os membros pélvicos encostando no chão e os membros que vão ser radiografados, no caso, são os membros torácicos, né? Ficam sobre a mesa. Eu não indico. Por quê? Porque se esse animal não quiser estar aí, ele não vai ficar. Ele vai começar a movimentar a pelve, vai ter muito espaço para ele se mexer e ele vai conseguir fugir, tá? Então é melhor colocar o animal em cima da mesa, em decúbito ventral, e fazer esse mesmo posicionamento aqui, ó, tá? Só muda a localização do chassi e faz esse mesmo posicionamento. Porque esse tipo de posicionamento aqui facilita muito para o animal fugir, tá? Então, animal em decúbito dorsal, o membro que vai ser radiografado, a gente vai estender no sentido cranial, tá bom? E o raio vai incidir aqui na região dos metacarpos, tá? Médio lateral do metacarpo. Quando eu chego nessa parte, sempre tem um aluno que me pergunta, professora, mas a patinha dele tem que ficar tortinha assim? Não, não tem. Pode ser retinho, tá? Você pode simplesmente estender aqui no sentido cranial, colocar o chassi abaixo da estrutura que vai ser radiografada, da estrutura de interesse, e incidir o raio na região do metacarpo, tá bom? Não precisa a gente deixar a patinha dele assim tortinha, não, tá? Esse animal possivelmente foi contido quimicamente, por isso fica assim tortinho, tá bom? Vamos iniciar aqui os membros posteriores. A literatura diz, e eu concordo com a literatura nesse ponto, que esse é o posicionamento que mais requer atenção do técnico, tá? Porque se a gente posicionar errado, a gente vai dar um diagnóstico errado, tá? A gente precisa fazer o posicionamento mais anatômico possível aqui nesse exame, para a gente não dar diagnóstico errado, né? No caso, diagnóstico de displasias, né? Que é quando o fêmur não se encaixa aqui dentro da região do acetábulo. Se você observar, esse fêmur, ele está quase dentro, também não está, né? Dentro da região do acetábulo, mas esse está totalmente fora. Isso acontece muito em animais que vivem em casas com piso liso, né? No caso das cerâmicas, tá? E principalmente animais grandes, né? Os pastores alemão, por exemplo, o índice de displasia coxofemoral neles
é muito maior do que em qualquer outra raça, né? Porque eles são muito grandes e eles tendem a ser mais magrinhos, tá? Então eles acabam desenvolvendo displasia coxofemoral. Então, se a gente não posicionar o animal da forma correta, se a gente não prestar atenção no nosso posicionamento, a gente vai dar um falso diagnóstico para esse animal, tá? Então, a gente precisa alinhar bem os membros, né? Alinhar bem o fêmur, alinhar bem aqui a região do tarso, manter a mesma distância, né? Para não ficar com rotação, tá? E lembrar de fazer essa rotação interna, né? Rotacionar só um pouquinho os membros para a região interna, para a gente visualizar bem aqui a região da articulação, tá? E foi só a imagem de uma fratura que eu coloquei para vocês verem. Aqui ela já foi reduzida, tá bom? E aqui é uma imagem de um animal que tem displasia coxofemoral, tá? Então vamos lá. Pelve, na incidência ventre-dorsal com os fêmures estendidos. O animal fica em decúbito dorsal. Lembra que eu falei para vocês de umas calhas que facilitavam o posicionamento? São essas calhas aqui, ó, são essas estruturas que vão facilitar o posicionamento aqui. O animal vai ficar deitado dentro da calha, vai ser muito mais confortável para ele. Porém, meus amigos, a gente não vê essa calha nessas clínicas de bairro, tá? A gente só vê nessas clínicas maiores, tá bom? Então, o animal vai ficar posicionado em decúbito dorsal, tá? A gente vai estender os fêmures aqui no sentido caudal e tem que prestar muita atenção em relação ao alinhamento, né, com a coluna. Também precisa a gente alinhar aqui bem direitinho a coluna, não pode ficar torta aqui, principalmente na região da lombar, tá? E o raio vai incidir no meio das duas articulações, tá? No meio da pelve, tá certo? Você observar aqui outro animal com displasia coxofemoral, ó. Gente, é muito comum, porque a gente cria os animais dentro de casa, né? E dentro de casa, normalmente a gente tem o piso liso, normalmente a gente tem a cerâmica, e isso causa um mal para o animal, tá? E sim, eles sentem dores, tá certo? Quando eles têm displasia coxofemoral, eles sentem dor nessa região. E, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, aqui, ventre dorsal da pelve com os membros flexionados, com os fêmures flexionados. Lembra do AP de RAM, né? Que a gente faz lá na humana? Aqui é o AP é o ventre dorsal de RAM aqui do pet, tá? O animal é colocado em decúbito dorsal, aí a gente vai flexionar os fêmures, né? Os dois fêmures, para abrir bem a articulação, tá? Tá aqui o fêmur dele, aí aqui a gente vai ter o joelho e o restante da perninha dele ia estar nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Fêmur, joelho e bem aqui, tá? Abrir bem a articulação, tá bom? E o raio vai incidir aqui entre as duas articulações, tá? No meio das duas articulações coxofemoral, tá bom? Ou seja, no meio da pelve, tá bom? Quadril, né? Médio lateral, direito ou esquerdo, vai depender muito do local da lesão, se tá lesionado o quadril direito, você vai, obviamente, fazer a incidência do quadril direito. Se for o quadril esquerdo, você vai a incidência do quadril esquerdo, tá? Então, animal em decúbito dorsal. O membro que vai ser radiografado, a gente coloca sobre o chassi, né? E o membro que não vai ser radiografado, a gente eleva, a gente levanta ou estende no sentido caudal. A gente só tira do meio da imagem de uma forma que seja confortável para o animal, tá? Não necessariamente a gente precisa fazer igual como a literatura está dizendo, mas a gente precisa retirar de cima aqui para não sobrepor, tá bom? E o raio vai incidir aqui no meio da articulação, tá?
Também fica mais fácil se a gente rotacionar um pouquinho o animal para o sentido contrário, tá? Se a gente colocar aqui a articulação posicionada sobre o chassi e rotacionar ele só um pouquinho aqui para o sentido contrário, fica mais fácil da gente posicionar e de ter uma boa imagem dessa região, tá bom? Fêmur, crânio caudal. Observa que é o mesmo posicionamento que a gente utiliza para pelve. Mesmo posicionamento que a gente utiliza para pelve, a gente só vai mudar a incidência do raio, tá? Então, o animal vai estar em decúbito dorsal, o membro que vai ser radiografado, na verdade, os dois membros, né? Os membros pélvicos ficam estendidos aqui no sentido caudal, né? Só que a gente precisa prestar mais atenção no membro que vai ser radiografado, tá? E o raio vai incidir na diáfise femoral, tá bom? No meio da região do fêmur. Médio lateral. Mesmo posicionamento que você utilizou para o quadril. Mesmíssimo posicionamento, tá? O animal em decúbito lateral, você pode rotacionar aqui um pouquinho o membro que não vai ser radiografado para o outro lado, né? Ou você pode aduzir, você pode abrir, basicamente isso, né? Simplesmente abrir sem rotacionar nada, tá? Tirar aqui da frente do membro que vai ser radiografado para não ter sobreposição. E o raio vai incidir na altura da diáfise femoral, tá bom? Articulação fêmuro-tíbio patelar, ou seja, minha gente, joelho, né? Aí a gente vai ter incidências tanto caldo cranial como crânio caudal e ainda tem o lateral, tá? Então aqui no caldo cranial o animal fica em decúbito ventral, tá bom? O membro que vai ser radiografado a gente vai estender aqui no sentido caudal, tá? E estender o máximo que a gente puder. E o membro que não vai ser radiografado, a gente só simplesmente pode tirar do campo de visão. Não necessariamente precisa estar flexionado sobre um saco de areia, não necessariamente isso. A gente pode só estender os dois aqui, nesse sentido, também dá certo, é mais confortável para o animal, tá bom? E o raio vai incidir aqui no centro da articulação, tá? Essa é a imagem que a gente vai ter. Coisa mais linda. Aí, crânio caudal do joelho. Mesmo posicionamento que a gente utilizou para o fêmur, mesmo posicionamento que a gente utilizou para pelve, tá? O animal em decúbito dorsal, a gente vai estender os membros, tá bom? Extensão máxima, o máximo que a gente puder, tá? O membro que não vai ser radiografado, a gente simplesmente pode estender também, não precisa desse negócio aqui de saco de areia nem nada, só estender, tá? Também junto, e o raio vai incidir na, na altura da articulação. É simples, é fácil, não tem muito o que inventar aqui não, tá? Faz do jeito mais simples, que o jeito mais simples vai ser mais confortável para o teu animal, tá bom? Joelho médio lateral. O animal vai ficar em decúbito lateral, né? O membro que vai ser radiografado fica em contato com o chassi. E o membro que não vai ser radiografado não necessariamente precisa estar aqui para cima, não. Você pode simplesmente abrir, tá? Simplesmente aduzir, né? Simplesmente abrir aqui para o outro lado, tá bom? E o raio vai incidir aqui na altura da articulação, tá? No centro da articulação. Tíbia e fíbula. Aí aqui a gente também vai ter incidência caldo-cranial, ou seja, teu animal vai estar em decúbito ventral, tá? Aí você vai estender o membro que vai ser radiografado no sentido caudal. O outro membro também pode ser estendido ou ele pode ficar flexionado da maneira que for mais confortável para o animal, tá? E o raio vai incidir aqui na realidade na diáfise, não no espaço articular. Ele vai incidir aqui na diáfise desses ossos e precisa pegar aqui as duas articulações, tá? Articulação do cotovelo e articulação do tornozelo, tá bom? Tíbia e fíbula crânio caudal. Aqui eu já nem expliquei mais, né?
semelhante ao posicionamento que a gente utiliza no crânio caudal do fêmur, a gente só vai mudar a incidência do raio, que agora vai estar aqui na diáfise da tíbia e da fíbula, tá? Tíbia e fíbula média lateral, também é o mesmo posicionamento que a gente utilizou lá para o fêmur, tá? O animal em decúbito lateral, o membro que não vai ser radiografado a gente retira aqui de cima para não ter sobreposição, tá? Aí a gente vai estender o membro que vai ser radiografado, né? A gente pode deixar aqui nessa posição ou pode simplesmente estender aqui nesse sentido, tá? Não necessariamente fazendo essa curvinha. E o raio vai incidir na região da diáfise desses ossos, tá certo? Sabendo que tem que pegar tanto o joelho como tem que pegar a articulação. Olha como dá para fazer das duas maneiras. Ou você simplesmente abre a perninha dele, ou você pode levantar aqui e você vai ter o mesmo resultado, tá? Dorso plantar. Já sabe que não é mais da região da perna nem da coxa desse animal. Já sabe que é a região do tarso, né? Lembra que eu falei para vocês que dorso plantar é a nomenclatura que a gente utiliza para aquela parte da pata que já está dobrando ali no chão, tá? Então, o paciente a gente coloca dorso plantar. E a gente coloca em decúbito dorsal, acredito que não, decúbito ventral, viu, gente? Decúbito ventral, é. E o membro que vai ser radiografado, ele vai ficar encostando no chassi, na verdade mesmo, eu tô confundindo com a região do carpo, tá certo, decúbito dorsal, tá? É isso mesmo, o paciente vai ficar em decúbito dorsal, o membro que vai ser radiografado a gente vai estender sobre o chassi e o raio, na realidade, vai entrar aqui na região da articulação, né? E, minta, aqui na região da diáfise dos ossos, que a gente nem tá com a imagem correta aqui. Deixa eu ver se aparece. Pronto. O raio tem que incidir aqui nessa região. Aqui em cima é a região. Tá certo aqui. Nessa região, tá? Tarso médio lateral. Paciente em decúbito lateral, mesmo posicionamento que a gente utilizou para o fêmur, mesmo posicionamento que a gente utilizou para o joelho, tá? Ele vai ficar em decúbito lateral, a gente retira aqui o membro que não vai ser radiografado de cima, para não causar sobreposição, e o raio vai entrar aqui na articulação tarsal, tá? Nessa, mais ou menos nessa estrutura aqui. Gente, acaba que, vamos lá. A gente utiliza dois tipos de chassi, certo? Na veterinária convencional, que só trata animal doméstico, a gente utiliza dois tipos de chassi. A gente utiliza o 18 por 24 e o 24 por 30, né? Daí, você não vai fazer uma radiografia só no cantinho, bem pequenininho ali, uma estrutura dessa que é muito pequenininha. Claro, depende muito do animal que você está radiografando. Sei lá, vamos colocar aqui um pinche. O tarso de um pinche, meu Deus, vai ser tão pequeno. Aí daí você vai colocar para posicionar lá sobre o chassi, 18 por 24, que é o menor que você tem. E você vai radiografar bem no cantinho? Não vai. Você vai fazer a colimação bonitinha no chassi. Pelo menos é assim que a gente aprende, assim que chega na clínica veterinária. Eles já explicam isso pra gente, como a maioria das estruturas são muito pequenininhas, você faz a colimação em relação com o chassi, né? Porque no chassi tem aquelas demarcaçõezinhas para facilitar ali a colimação, para ficar tudo bem retinho, bem esteticamente muito bonito, né? Então, você faz essa colimação de acordo com o chassi, acaba que não pega só a região do tarso, vai pegar aqui a perna, até um pouco do fêmur do animal, dependendo do tamanho do animal, tá? Dorso plantar, o animal em decúbito ventral, daí você só vai fazer com que ele pise sobre o chassi, né? Segurar o membro dele sobre o chassi, e o raio vai incidir aqui na região do metatarso, tá? Essa região aqui que a gente quer visualizar, tá bom? Isso aqui, na realidade, eu já tinha até falado para vocês, né? Que durante o nosso ambiente de trabalho, quando a gente estiver trabalhando, a gente vai encontrar diversos tipos de animais
que não vai ser só o comum, né? Não vai ser só o gato e o cachorro. A gente pode atender vários tipos de animais e dependendo do tamanho da clínica que tu trabalha, dependendo do tipo de serviço que essa clínica presta, você vai atender animais silvestres, você vai atender animais aquáticos, você vai atender animais que você achou que nunca iria nem ver um dia, tá? Então, isso acontece. Daí, eu coloquei essas imagens para a gente visualizar, né? Vamos só passar rapidamente, até porque é bem dizer o final do conteúdo, né? Depois disso daqui só tem radioproteção e se vocês prestarem atenção basicamente a mesma coisa da humana, então a gente não tem muito que se prender. Então vou fazer assim, só para a gente não ficar sem conteúdo para a aula que vem. Ou então eu posso dar uma revisão, né? Então vamos ver isso aqui e eu dou uma revisão para vocês na aula que vem, tá? Então a gente tem os répteis, né? Que podem ser de diferentes espécies. O mais comum que a gente encontra nas clínicas normais, a gente vai encontrar os cágados, as tartarugas, né? Enfim. Mas também pode acontecer de aparecer umas cobras, tá, gente? Tem gente que cria cobra em casa. Eu nunca cheguei a atender nenhuma, tá? E esse material, que parece ser colher de pau, né? É um utensílio mesmo do setor de radiologia para facilitar no posicionamento. Eu acho que se eu fosse posicionar um animal desse, eu não teria coragem de utilizar esse aparato, eu ia querer segurar mesmo, porque eu ia me sentir mais confortável com as minhas próprias mãos do que com essas duas espátulazinhas, tá? Daí vocês vão me perguntar, ou não vão, né? Que estrutura é essa dentro da cobra, professora? Gente, isso é um ovo, tá? E sim, as cobras, não são todas as espécies de cobras que colocam ovos, mas algumas delas colocam ovos, tá? E elas são cobras desde sempre. Então, quando elas colocam esses ovos, elas não vão ficar cuidando ali, fazendo um ninho, esperando a cobrinha nascer lá de dentro, não. Ela bota o ovo e vai-se embora, segue o rumo dela. Se nascer bem, se não nascer tá bem também. São cobras sendo cobras para sempre, tá? Aqui são outras imagens também de posicionamento de cobras. Aqui já é a parte de dentro mesmo, né? Gente, é tudo tão esticadinho, ó. Se você observar, os órgãos delas são tão esticadinhos que a gente nem consegue entender o que tem aqui dentro. Acho que a pessoa que vai entender isso aqui é quem realmente parou para estudar a anatomia mesmo das cobras, tá? Porque são bem complicadas. Aí tem as tartarugas. E tem uma outra imagem por aqui, e a gente vai já ver. E quando ela está dentro do casulo, a gente não consegue enxergar quase nada dela lá dentro. É só um clarão mesmo, tá? Mas tá aqui, toda lindinha, gente, muito linda. As tartarugas marinhas, né? Que são essas maiores, grandes. Aqui, ó. Quando elas estão dentro desse casulo, né? A gente nem enxerga nada. É só o casulo mesmo. Uma salamandra linda. Jacaré. Daí o bichinho precisa ficar todo amarradinho. Aqui, com certeza, gente, não tenham dúvidas disso. Com certeza ele tomou medicação para ficar quietinho, para dar uma segurança para quem está trabalhando com eles, tá? E além disso, ele ainda fica amarrado aqui na tomografia, aqui no raio-x, aqui também, tá bom? E precisa ficar amarradinho, contido quimicamente, porque se por algum acaso, né? A medicação não fizer efeito, ou dele acordar antes do procedimento terminar, o técnico precisa estar seguro, né? Se sentir seguro, pelo menos. Daí as aves, na verdade é uma comparação, né? Aqui sobre o membro torácico de um equino, do cavalo, aqui do ser humano, e aqui é um morcego, e aqui são das aves, né? O convencional dos pássaros. Eu não sei se vocês lembram ou se chegaram a ver, mas a história desse tucano apareceu no Fantástico, se eu não me engano, que ele foi traficado, né? Ser humano, como sempre, fazendo essas coisas estranhas. Roubaram ele,
tiraram ele do habitat dele e ele acabou perdendo essa parte da frente do bico dele e eles imprimiram em uma impressora 3D um, um, uma prótese, né, e colocaram nele para ele conseguir se alimentar, né? Ele precisa dessa parte final do bico para poder se alimentar, tá? Daí tá aqui como a gente faz o posicionamento das aves, né? A gente não precisa segurar muito, a não ser antes de colocar sobre o chassi, que aí, se for um papagaio, meu amigo, tem azé, viu? Porque os bichinhos não gostam não, que a gente mexe com eles não. A gente coloca um esparadrapozinho mesmo, já é o suficiente para fazer o posicionamento, tá? Aqui dos cavalos. Os grandes felinos, né, que aí vão onças e tigres e leões e pumas, tá? Então, normalmente são animais difíceis de radiografar, porque são animais violentos, isso é natural deles, né? E se vocês bem lembram, acredito que lembrem, né, a gente estava estudando na parte da contenção, eu até falei que os felinos, os gatos, eles são mais difíceis de fazer a contenção, né? Porque eles são muito mais ágeis. E se os nossos gatos domésticos são ágeis, imagine um gato desse daqui, tá? Coisa mais linda, gente. Aqui os elefantes. Aqui é um urso para fazer uma tomografia enorme, né? Quase nem cabe aqui dentro. Aqui é uma puma. E os animais aquáticos, né? Aqui eu vou explicar como é que eles fazem. Eles colocam sedativo, tranquilizante dentro da água, dentro do aquário desse animal, tá? Aqui no caso, dentro do saquinho. E é normal que eles fiquem se mexendo, tá? Eles ficam nadando aqui dentro e isso é normal. Então, quando a gente coloca o sedativo, a gente dá um tempinho e ele vai parar, tá? Quando ele parar de nadar, quando ele ficar quietinho no cantinho, aí a gente faz as imagens, obviamente sem retirar ele de dentro da água, sem retirar ele de dentro do aquário. Mas, se vocês pesquisarem, saiu no G1 uma vez, na verdade saiu em dois jornais diferentes, duas cirurgias diferentes. Ah, fizeram uma cirurgia de um tumor cerebral em um peixinho dourado. Peixinho dourado, se você sabe, é bem pequenininho. Se tu não sabe, é bem pequenininho, tá? E eles fizeram uma cirurgia cerebral em um peixinho dourado. A dona pagou para que se fizessem. Aí sim, teve que tirar esse peixe de dentro da água, tá? Aí eles fizeram esse processo de sedação, colocaram um tubo para ele respirar direto lá dentro do, das vias respiratórias dele, né? E tiraram ele de dentro da água, fizeram a cirurgia e depois devolveram para a água. O bichinho ficou bem, sobreviveu, deu tudo certo, tá? O outro foi um tumor sebáceo e parecia um cará, o peixe. Olha que coisa linda. Aqui são os peixes disco. Se você pesquisar sobre eles na internet, é uma espécie muito linda. Tá? Tipo, tem não só essas cores aqui, são peixes de várias cores, tá? E estão sempre nesse modelinho aqui, parecem mesmo um disco mesmo. Os camundongos, os roedores, eles podem sim aparecer pra gente. Aí aqui começam a parte da radioproteção, também é muito pequenininha, mas a gente vê na aula que vem, tá? A gente revisa tudo e vê essa parte da radioproteção ainda na aula que vem, tá bom? Tenham uma boa tarde, até segunda-feira. Tchau, tchau.